Salve, salve galera! Temos aqui opiniões de famosos analisando a derrota da seleção brasileira para a França. Mesmo o Brasil jogando com um jogador a mais praticamente o segundo tempo todo, não teve a capacidade nem de empatar com a França. Cara, que futebol pobre, que futebol sem alma da seleção brasileira, né? Fale aqui, comente. O que você achou do jogo? Você esperava mais da seleção brasileira ou você já esperava isso mesmo? Mais do mesmo. Porque antes do Ancelotti chegar, a seleção brasileira já era isso, né? Esse catado. Ancelotti chegou e continua tudo do mesmo jeito, galera. Será que nem ele vai dar jeito nessa seleção? É complicado, né? Vamos começar aqui então com as opiniões dos famosos, começando aqui por Galvão Bueno. Vamos ver aí o que ele falou dessa partida da seleção brasileira. Quero pedir o seu like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Valeu, tamo juntos. Vamos lá. Amigos das redes sociais, meus milhões de amigos das redes sociais e também milhões de amigos da Bet Nacional. É claro que eu gostaria de vir aqui hoje falando de uma vitória brasileira em cima da França, que é a primeira ranqueada, que é um grande time, um dos grandes favoritos nessa Copa do Mundo que está tão próxima. O empate quase saiu no último lance, já teria sido um bom resultado. Mas não estou desesperado, não. Não deu para desesperar. Por quê? O time da França é um grande time. Vem de 2 finais de Copa do Mundo. Eles têm um entrosamento, um coletivo que a seleção brasileira não tem. Muitos jogadores jogaram as 2 finais, o técnico vem de tudo, desse tempo todo. Então, eles se mexem em campo com extrema facilidade, com muita capacidade. Mas fizeram 2 gols de contra-ataque. O primeiro tempo foi todo França. O segundo tempo foi brasileiro. As mudanças, o Luiz Henrique entrou bem pela direita, o Vini Júnior começou a fazer algumas coisas mais pela esquerda, o time começou a chegar mais, apertar mais, fez um gol, teve essa chance no último lance, que espera na ponta da chuteira do Vini, aquela bola batida forte pelo Brenner, pensou se o Brenner faz 2 gols, então teria empatado. Mas, então vamos falar de seleção brasileira. Está pronta? Não. Ela está no caminho. Porque o Ancelotti já deixou claro que ele tem preocupações com a defesa. Ele tem ausências. Né? Ele tem o Militão, que ele sabe que pode jogar pela direita, de lateral direito. Ele tem o Marquinhos, que pode jogar pela esquerda. Ele tem o Danilo experiente para entrar. Tem o Brenner. O meio-campo, ele está sem o jogador que é titular, o Bruno Guimarães. Vai ser com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Na frente são 4 atacantes. Então faça aí a conta comigo. Vini Júnior vai jogar. Para mim, Estevão vai jogar. Matheus vai jogar. E está faltando o Rafinha. Se o Neymar vier, aí é o problema do Ancelotti de ver como é que ele resolve isso. Eu fiz a pergunta para ele, nesse programa fantástico, das respostas que eu não esperava, vai ter 4 atacantes, o meio-campo está quase pronto, está praticamente pronto, mas quero reservas, a defesa me preocupa, as laterais me preocupam muito. Mas ali eu disse, então vamos fazer a seguinte conta, você tem 18 jogadores. Militão, Bruno Guimarães e Estevão estão na tua lista, claro que estão. Então já fomos a 21. Se o Neymar te convencer, vamos para 22, sobram 4 vagas. Ele falou exatamente, são 4 vagas. Eu acho que essas 4 vagas, 2 na defesa, 1 no meio do campo, e vai ter que pintar 1, ou 2 talvez, vai, tira do meio campo, e pintar 2 ataques. Quem vai brigar por essa posição? Vai brigar o João Pedro, vai brigar o Hendrick, vai brigar o Luiz Henrique, os caras vão todos brigar para que ele possa chegar no time. Vamos ver o que ele vai escalar contra a Croácia. Ele fez várias alterações hoje. Volto a repetir. 2-1, que no primeiro tempo foi 2-0 para a França, foi 1-0, depois fez 2-0 com justiça no contra-ataque. Depois o time do Brasil cresceu, apesar de todas as suas dificuldades. Não tem o conjunto, né? Não tem essa facilidade ainda de buscar o jogo como tem o time da França. Podia ter empatado. Não chega a ser de uma desgraça, não. Vamos esperar contra a Croácia na terça-feira.
O Galvão Bueno é amigo do Ancelotti, né, galera? E nem culpa que o Ancelotti, viu, cara? Porque os outros treinadores antes dele também não conseguiam fazer essa seleção brasileira jogar. Então a culpa não é do técnico, são dos jogadores, cara. Essa safra, essa geração de jogadores, né, galera? Não emplacam, né, cara? Impressionante, né? Vamos acompanhar aqui agora os comentários do Pascoal da ESPN Brasil. Vamos lá. Ederson. Algumas falhas na saída de bola, nota 6. Wesley. Ficou devendo. Eu esperava mais, nota 5. Bremer. Para mim, um destaque da seleção, fez o gol, criou outras possibilidades, chutou uma fora, deu passe no momento final para sair o segundo gol da seleção brasileira. Para mim, o Brenner já está na Copa do Mundo, nota 7. Léo Pereira. Falhou no gol da seleção da França, mas se recuperou no segundo tempo, nota 6. Douglas Santos. Muito abaixo do que eu imaginava, nota 4. Casemiro. Falhou no gol da seleção da França, no primeiro gol, mas é o cara que precisa estar presente na seleção. Hoje, nota 6. Andrei Santos. 6. Rafinha. Ele jogou pouco no primeiro tempo, sentiu lesão, ficou devendo futebol. Eu acho que eu não vou dar nem nota pro Rafinha, porque ele merece muito mais do que ele fez hoje. Hoje ele não foi bem. Matheus Cunha. Fraco no primeiro tempo, atrapalhado na saída de bola, nota 5. Vini Júnior. Uma decepção hoje. Até no último instante que a gente esperava dele uma entrada, ele tinha que entrar com o pé esquerdo para fazer o gol, ele escolhe o pé direito e perde o gol feito da seleção brasileira. 5. Gabriel Martinelli. 5. Ibanhes. Entrou na lateral direita, mas não é a posição dele, nota 5. Gabriel Sara. É um jogador mais impetuoso, tem uma perna esquerda para a bola mais longa e tal, mas não teve muito tempo para mostrar todo o seu futebol. Nota 5. Danilo. Entrou com mais vivacidade. O Danilo quis jogar, né? Então o Danilo para mim nota 7. Luiz Henrique. Tentou alguma coisa, mas abaixo do que a gente pode fazer, pode esperar do Luiz Henrique, é um baita jogador, nota 6. Igor Thiago. Tem vontade, né? Dentro da grande... É pra rir, né? Tem vontade, né, Pascoal? Porque bola, olha, falta, hein? Nossa senhora, muito mal. De área, para dar trombada, para dar peitada no adversário, nota 5. João Pedro. Pode jogar mais do que jogou. Acho que estava meio nervoso, muito burocrático. 5. Carlo Ancelotti. 6. Ederson. Se tiver justiça na seleção brasileira do Ancelotti, o Luiz Henrique, ele tem que começar a ser titular. Não é a primeira vez que esse cara entra e muda o time da seleção brasileira. Ele mostra personalidade, ele arrisca, ele cruza, ele finaliza. O Luiz Henrique mudou a seleção brasileira. Uma seleção brasileira que estava pior em campo, mesmo com um jogador a menos contra a França. E esse cara de novo entra, de novo joga bem, de novo, para mim, é o jogador dessa seleção brasileira que está fazendo a diferença. E é sempre assim. Ele é melhor que o Vinícius Júnior? Não. Ele é melhor que o Rafinha? Não. Mas quando ele veste a camisa da seleção brasileira, parece que esse cara tem menos medo do que todos os outros jogadores. Então, para mim, se há justiça na seleção do Ancelotti, Luiz Henrique, contra a Croácia, que eu vou estar lá, eu tô indo para Orlando, tem que ser titular. Não me interessa se ele tem nome de peso ou não para ser titular da seleção brasileira. Ele tem futebol vestindo a camisa da seleção. Ele sempre mostra coragem, ele sempre participa de gol. Então esse cara aqui, para mim, hoje, de novo, foi destaque da seleção brasileira. Porque ele fez o Brasil jogar. Coisa que o Brasil, nem quando estava com um jogador a mais, estava jogando enquanto ele não estava em campo. A única chance que o Brasil tem de brigar pelo título da Copa do Mundo é se esses dois caras aqui jogarem perto do que eles jogam no Real Madrid e no Barcelona na seleção brasileira. O Rafinha é um monstro no Barcelona, é um dos melhores jogadores do mundo. Vinícius Júnior no Real Madrid, protagonista, bicampeão de Champions, um cara gigantesco. Mas quando chega na seleção, os dois jogam muito abaixo do que eles jogam nos seus clubes. Que é o que eu falo do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é o único da seleção brasileira que mantém na seleção o futebol que ele joga nos clubes. O cara não tem medo de jogar, o cara tem coragem, o cara arrisca. Cara,
Vinícius Júnior e Rafinha estão muito abaixo do que eles entregam no Real Madrid e no Barcelona. E são dois jogadorzaços. Então é por isso que eu falo, como fã do futebol desses dois caras, não dá para achar normal o que eles vêm entregando na seleção brasileira. Se o Rafinha e o Vinícius Júnior jogarem perto na seleção brasileira, o que eles jogam no Real e no Barcelona, cara, essa seleção pode fazer frente com qualquer seleção do futebol mundial. A França é melhor que o Brasil. O Brasil estava todo desfalcado, mas com um a menos, com um a mais, do jeito que o Brasil ficou, não dá para só ter começado a jogar realmente, a criar, quando o Luiz Henrique entrou. Esses caras têm que entregar na seleção que eles entregam nos clubes, senão vai ser impossível o Brasil almejar alguma coisa grande nessa Copa do Mundo. O Pilhado falou tudo, né, galera? Olha aí, saiu até uma foto ali do Coluna do Fla. Léo Pereira com a nova camisa do Flamengo, né? O Manto 2, né? Galera, é o seguinte. O que o Pilhado falou, cara, ele tá coberto de razão. O Vinícius Júnior, o Rafinha, até o João Pedro lá do Chelsea. Meu, eles chegam na seleção brasileira, eles não conseguem jogar, cara. É o sistema? É o padrão de jogo? É o quê? O que que falta? Sendo que o Carlo Ancelotti era o treinador dele no Real Madrid. E lá no Real Madrid, o Vinícius Júnior come a bola. Lá ele foi melhor do mundo, cara, né? Foi eleito o melhor do mundo jogando lá, o cara protagonista, campeão de Champions League, campeão mundial de clubes. Cara, o que que acontece também com o Rafinha, né? Ele sentiu, né? Disse que sentiu. Mas a maioria dos jogadores da atual seleção brasileira, eles não jogam bem, né, cara? O Luiz Henrique é um ponto fora da curva, sinceramente. Porque ele não sente o peso da camisa, cara. Ele chega e joga, né? E, galera, o Bremer foi muito bem também, né, cara? E ganhou pontos aí com Ancelotti. Acho que ele pediu passagem, né? Para jogar agora contra a Croácia, terça-feira, dia 31, ele pediu passagem, cara. Deve ser o titular contra a Croácia. O Léo Pereira fez um péssimo jogo? Não. Mas não foi tão bem também, né? Infelizmente, o primeiro gol ali do Mbappé, que é um foguete, o cara é muito rápido, saiu ali, cara, não foi um erro só do Léo Pereira, mas foi um erro coletivo, né? Porque antes da seleção brasileira perder a bola estava com o Léo Pereira e ele tocou a bola para o jogador da seleção e depois o jogador perde a bola, cara, né? E dá o contra-ataque. E daí na velocidade do Mbappé o Léo Pereira ficou para trás, bem para trás, né? Mbappé chegou e fez a cavadinha. E os 2 gols da França foram de cavadinhas, né? Que velocidade que tem esses caras, hein? A seleção brasileira, cara, ela tem uma rotação menor comparando a seleção francesa, porque o ritmo de jogo, a intensidade da França é bem superior. Nossa, dá muita diferença, cara. Tanto é que com 10 jogadores pareciam que tinha 11, né? Lá pelo lado da França. E cara, se não tivesse expulsado esse jogador da França, a seleção brasileira tinha tomado uma goleada, eu acho. Que fazem, meus amigos? Faz tempo que a seleção brasileira não joga bem, né? Tá aí, tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E até mais. Fui!